Ouvindo a descrição, Anton informou. Lamento. Não conheço ninguém com essas características entre os habitantes da região. Valfrido, no entanto, não se deixou convencer, reafirmando. Pois eu vi. Não uma, mas 2 vezes. Quando o vir novamente, procurarei saber de quem se trata. Nesse momento, ouviram uma batida na porta e, em seguida, ela se abriu. O criado levantou-se e foi ver quem era. Deve ser o velho Gregory. Olavo ergueu-se também, acompanhando-o. Contudo, ao chegarem à porta, Valfrido estacou, surpreso. Não é o droguista. É o cossaco de quem lhes falava há pouco. Chegou bem a tempo de esclarecer algumas coisas, comentou. Olavo, porém, olhava assombrado para o vão da porta escancarada. Não havia ninguém. Nota. Cossaco. Soldado recrutado entre as populações nômades das estepes russas. Integrava a cavalaria de elite da Rússia czarista. 7. Anton Vassiliev. Com o passar dos dias, Anton acusou melhoras sensíveis, entrando em franca convalescença, auxiliado pelos amigos visitantes, incansáveis nos cuidados com o enfermo. Quanto ao episódio do estranho cossaco, como Valfrido chamava, nada ficou esclarecido. Naquele momento, certo mal-estar se instalou, pois o criado assegurava peremptoriamente que havia alguém na porta. Por sua vez, Olavo nada viu, acreditando que o fiel cocheiro tivera alucinações. Valfrido, porém, em seguida, olhando novamente para a porta aberta, não viu mais o estranho homem. Correu para fora, tentando divisar onde o recém-chegado se escondera, mas nada encontrou. Debalde procurou nas imediações. Decepcionado, voltou para a esba sem conseguir explicar o que acontecera. Fitando Anton e Olavo, afirmou categórico. Não posso acreditar. Ele estava ali. Tenho certeza do que digo. Olavo permaneceu calado. Não queria contrariar Valfrido, mas a verdade é que nada vira, a não ser a porta escancarada e vazia. Como o criado demonstrou certo constrangimento quando se lembravam do fato, resolveram, de comum acordo, não tocar mais no assunto, esquecendo o episódio. Mais alguns dias e Anton estaria em condições de enfrentar a viagem. Olavo convenceram a acompanhá-los. Arrumaram tudo, embalando os poucos pertences que Anton fazia questão de levar consigo e, certa manhã, puseram-se a caminho. Apesar do trajeto longo e cansativo, para Anton tudo era novidade. Foi com tristeza que se afastou do sítio onde por tanto tempo habitara. Com olhos úmidos, contemplou a montanha que se distanciava cada vez mais, misturando-se com a cordilheira, enquanto a carruagem rodava pela estrada até desaparecer de vista em uma curva do caminho. Suspirou, resignado. Acompanhando as reações emocionais refletidas no semblante do outro, Olavo tranquilizou-o. Fizeste o melhor, Anton Vassiliev. Não te preocupes. Tudo correrá bem. Em São Petersburgo, poderás trabalhar e levar uma vida muito mais confortável. Um pouco indeciso e talvez até um tanto arrependido, Anton indagou. E a senhora tua mãe? O que tem ela? Aprovará a tua atitude, levando um desconhecido para o recesso do lar? Tu não a conheces. Minha mãe é excelente pessoa e sempre aprova minhas decisões. Gostarás dela, tenho certeza. Anton suspirou novamente, melancólico, como se dissesse, espero. Depois disso, cada qual ficou entregue aos próprios pensamentos. Paravam para pernoitar em alguma estalagem do caminho, fazer refeições, descansar um pouco e tratar dos animais, exaustos. E assim chegaram à capital, que Anton não conhecia. Foi com surpresa e admiração de Anton que atravessaram as ruas da febricitante cidade, intensamente movimentada àquela hora do dia. Não se cansava de olhar as construções, os monumentos, os palácios, as igrejas. Finalmente, percorrendo rua mais tranquila, estacaram defronte à residência senhoril. Os criados abriram os portões e a condução penetrou no pátio. Anton Vassiliev estava assustado. Olhando pelo postigo,
viu uma enorme e luxuosa mansão. Olavo sorriu, convidando-o a descer. Chegamos. Seja bem-vindo à nossa casa. Anton colocou o pé no degrau, observando tudo a seu redor. Sentia-se deslocado. Acompanhou o dono da casa, que penetrou no interior da mansão com a familiaridade e a segurança de quem conhece o local nos seus mínimos detalhes. Olavo ordenou a um criado que mostrasse ao recém-chegado seus aposentos e que o ajudasse em tudo o que fosse necessário. Logo mais nos veremos, disse ao companheiro de viagem e seguiu para seus próprios aposentos, onde também pretendia arrumar-se, pois ansiava rever a mãe e, especialmente, Alexandra. Após refrescar-se com um banho, colocar roupa limpa e pentear os cabelos, Olavo correu à procura de sua amada. Sentia dificuldade em conter a emoção tanto tempo represada. Ansiava por vê-la, abraçá-la, beijá-la, estreitando-a nos braços. Não a encontrou onde costumava ficar durante o dia, entregue a seus afazeres. Demandou a ala dos criados, certo de que estaria ali, em seu quarto. No entanto, o aposento estava vazio. Lembrou-se de que poderia estar com a pequena Ivana. Retornou sobre seus passos à procura da menina. Encontrou-a brincando no jardim. A garota abraçou-o efusivamente. Que bom que voltaste, paizinho. Estava sentindo tua falta. Demoraste muito. Carinhoso, Olavo envolveu o corpinho da menina com afeto, afirmando gentil. Eu também, pequena feiticeira. Pensei em ti todos os dias. Verdade? Sim, verdade. Que bom, exclamou a garota, batendo palmas. Dize-me, Ivana, onde está Alexandra? A pequena olhou, serena, e respondeu simplesmente. Não sei. Como não sabes? Não sei. Não está aqui em casa. Não. Onde está, então? Foi embora. Como assim foi embora? Para onde? Não sei. Foi embora. Irritado e percebendo que nada conseguiria saber da menina, foi procurar a mãe, que àquela hora estaria repousando, antes da ceia. Entra nos aposentos da genitora, que o recebe com um imenso carinho, evidenciando a surpresa que a presença do filho lhe causa. Olavo, meu filho, que prazer rever-te, disse, envolvendo num abraço saudoso. Como demoraste? Preocupava-me contigo sem saber o porquê do teu atraso. Perdoa-me, minha mãe, mas razões imperiosas a isso me obrigaram. Fez breve silêncio e, tentando acalmar-se para não demonstrar a ansiedade íntima que o agitava, indagou. Como ocorreu tudo por aqui? Bem, meu filho. Segundo as informações que tenho recebido, no escritório tudo corre sem problemas. Ah! E aqui em casa? Alguma novidade? Nenhuma. Estou bem de saúde e até há pouco aflita por tua causa. Contudo, a nossa Ivana fez-me companhia, alegrando meus dias solitários. Como a mãe se abstivesse de tocar no assunto que o interessava, Olavo aproveitou a deixa. A propósito, mamãe, estive com Ivana e ela me disse que tua criada Alexandra foi embora. Ah! É verdade. Esquecia-me de contar-te. Alexandra esteve doente. Doente? Algo sério? Perguntou, agoniado. Não, meu filho, nada de grave. Contudo, resolvi afastá-la desta casa para evitar maiores problemas. Sim. O coração do rapaz batia forte. Julgava que a mãe tivesse descoberto seu relacionamento com a criada. Não sabia que te interessavas tanto pelos nossos servidores. Enfim, julguei que o ambiente do campo lhe faria bem. Estava muito nervosa, angustiada, chorava por qualquer motivo e emagrecia a olhos vistos. Em vista disso, mandei-a passar uma temporada na mansão dos Lilazes, esperando que os ares do campo promovessem nela uma rápida recuperação. Mesmo porque uma das criadas saiu para casar-se, como não ignoras, a criadagem na herdade estava reduzida. Mais tranquilo, sabendo que poderia rever sua amada a qualquer momento que quisesse, Olavo respirou mais aliviado, concordando. Fizeste bem, minha mãe.
Lá, Alexandra terá as condições necessárias à sua recuperação. Foi o que também pensei, meu querido. Mas temos algum tempo antes da ceia. Falemos de outras coisas. Conta-me, como foi tua viagem? Disse, segurando entre as suas as mãos do filho bem-amado. Olavo sorriu, atencioso, iniciando o relato do período em que estivera ausente do lar. Terminou, considerando. Em vista desses fatos que te expus, não tive alternativa. Trouxe Anton Vassiliev para morar conosco. Dar-lhe uma função compatível com sua capacidade e providenciarei acomodações adequadas. Que achas? Acho que fizeste muito bem. Onde está ele neste momento? Em seus aposentos, repousando. Estou ansiosa para conhecer nosso hóspede. Desde a primeira vez que me falaste dele, fiquei curiosa. Pois agora poderás satisfazer tua curiosidade. Desejo alertar-te, porém, que se trata de pessoa muito simples, não habituada à nossa maneira de proceder. Viveu muitos anos recluso numa montanha, e a vida rude transformou num quase selvagem. Não te inquietes, meu filho, saberei compreendê-lo e desculpá-lo. Vamos descer? Ele deu o braço à dama, galantemente, e ambos deixaram o aposento conversando trivialidades. Poucos minutos depois, Anton desceu as escadarias acompanhando o servo. Olavo não pôde deixar de notar a diferença que se operara na aparência do amigo. Banhado, trajando roupas adequadas, que vestiu com a ajuda do criado, era outra pessoa. O semblante, liberto da barba espessa e sem trato, estava diferente. O criado deixou-a curta, para apenas emoldurar-lhe levemente o rosto. Os cabelos, lavados e penteados para trás, presos por uma fita, nem de longe lembravam a cabeleira desgrenhada de antes. Agradavelmente surpreendido, Olavo ficou aliviado, contemplando a mãe esperando sua reação. Aproximando-se, Anton postou-se à frente dos donos da casa, fazendo uma mesura. Senhora minha mãe, quero que conheças nosso hóspede, Anton Vassiliev. Um criado, minha senhora, para você vir. A dama estendeu a mão em sinal de boas-vindas, que o recém-chegado tomou, nela depositando ligeiro ósculo. Surpresa, ela falou-lhe. Tenho enorme satisfação de receber-te em nossa casa. Seja bem-vindo, Anton Vassiliev. Contudo, Olavo falou-me muito de ti. Estou pasma, pois fazia ideia bem diferente a teu respeito, disse, fitando o filho que acompanhava a cena. Olavo compreendeu a intenção da mãe e, sorrindo, fez um gesto expressivo em que também denotava o seu espanto. Sentaram-se e continuaram conversando. Não demorou muito para o criado avisar que a ceia estava servida. Encaminharam-se para a sala de jantar, acomodando-se cada qual em seu lugar. Anton, discretamente, observava tudo para saber como se portar. No íntimo, estava tenso e preocupado com o ambiente requintado da mansão, tão diverso daquele a que estava habituado. Mas comportou-se de tal maneira, comendo com sobriedade e delicadeza, que em momento algum causou vexame. Logo após a ceia, preferiu recolher-se. Sentia-se cansado da longa viagem e estava ainda convalescente. Olavo liberou o amigo, concordando. Deves realmente repousar, Anton. E quanto a amanhã, não te preocupes com o horário. Boa noite. Despediram-se cordialmente e ele se retirou. Mãe e filho continuaram conversando mais algum tempo, a fim de colocarem os assuntos em dia. Minha mãe, amanhã pretendo ir até o campo. Mansão dos Lilazes. Mas já, meu filho. Precisas repousar após o longo trajeto que acabaste de fazer. Além disso, pensei que preferirias ir ao escritório para inteirar-te dos negócios. Sim, minha mãe. Todavia, tu mesma asseveraste que tudo corre bem aqui em São Petersburgo e preocupam-me as plantações. Quero ver como estão, justificou-se, corando imperceptivelmente. Dentro em pouco recolheram-se, pois Olavo queria sair cedo. O silêncio caiu sobre a mansão. 8. Mansão dos Lilazes. Na manhã seguinte, quando Olavo despertou, Anton estava de pé fazia horas.
O hóspede informou ao amigo que caminhara pelo jardim, conversara com os criados e até tomara a primeira refeição que lhe for oferecida. Por sua vez, Olavo, satisfeito, comunicou ao amigo que teria que se ausentar por 2 ou 3 dias. Visitaria a propriedade rural que possuía na região, Mansão dos Lilazes, mas desejava que o hóspede se sentisse à vontade em sua casa. Não poderia acompanhar-te? Indagou Anton, preocupado em ter que ficar sozinho em ambiente estranho. Pensei nessa possibilidade, meu amigo. Entretanto, chegamos de uma longa viagem ainda ontem e estás em convalescença. Creio que não seria oportuno. Deves repousar para que tua recuperação se faça mais rapidamente. Seja como quiseres, respondeu, acatando as ponderações do hospedeiro. Além do mais, concluiu Olavo, retornarei breve. Um tanto constrangido, Anton disse. Gostaria de fazer-te um pedido. Podes falar. Somos amigos. Estou muito agradecido pela acolhida gentil que recebi em teu lar, meu amigo. Entretanto, sinto-me sem jeito perante a barinha, pois sou um homem rude e inculto. Fez uma pausa, analisando a reação do hospedeiro, que, com um gesto, o incentivou a prosseguir. Continua. Bem, me sentiria melhor se pudesse ocupar um quarto na dependência dos criados. O proprietário pensou um pouco e aqueceu. Se isso faz com que te sintas melhor, não vejo por que não fazer tua vontade. Obrigado, Olavo. Comunicarei à minha mãe o teu desejo e, hoje mesmo, poderás instalar-te junto aos nossos servidores. Ótimo. Quando a senhora desceu, Olavo colocou-a a par do que fora resolvido, e ela aceitou sem maiores problemas. Terminados os preparativos, Olavo deixou a mansão demandando o campo. Enquanto a carruagem rodava pela estrada, o rapaz continha o custo à ansiedade. A expectativa de rever sua amada, longe de olhares indiscretos, fazia-lhe bater mais rápido o coração. Algumas horas depois, avistou a Herdade que surgia ao longe. Logo em seguida, cruzavam o portão, e o veículo rodava na calçada de pedra da entrada. Os serviçais vieram recebê-lo, contentes. Olavo, no entanto, só tinha olhos para sua querida Alexandra. Recebeu os cumprimentos dos criados, lançando olhares cúmplices para a jovem, corada de prazer por vê-lo. Quando cada qual voltou para suas atividades e Valfrido foi cuidar dos cavalos, ele pôde ficar a sós com Alexandra. Abraçou-a cheio de alegria, beijando-a com paixão. Estás muito bem, suponho. Minha mãe afirmou-me que estavas doente, magra, abatida, e te encontro irradiando saúde, corada e até um pouco gordinha. A moça enrubesceu, acanhada. Precisamos conversar, Olavo. Naturalmente. Conversemos, então. Não aqui. Alguém pode entrar na sala. Procura-me em meus aposentos quando todos estiverem recolhidos. É a última porta do corredor, do lado direito. Satisfeito, ele concordou. Está bem. Espera-me então, querida. Estou ansioso para estar contigo, poder apertar-te de novo em meus braços. Alexandra afastou-se, para não despertar falatórios, e Olavo dirigiu-se ao escritório, mandando chamar seu intendente. O resto do dia passou visitando as férteis Dessiatines e resolvendo problemas. Ao anoitecer, ceou e recolheu-se a seus aposentos, afirmando-se cansado e liberando a criadagem para que pudesse também repousar. Ferveu água para o chá no seu samovar de prata e ficou, pacientemente, esperando que todos adormecessem. Durante 1 hora, mais ou menos, entreteve-se na leitura de um livro, saboreando o chá fumegante. Após esse tempo, notou que a propriedade estava silenciosa, só se ouvindo o ladrido dos cães e o barulho de uma ou outra ave noturna. Tomou de uma vela e, cautelosamente, saiu do quarto, procurando não fazer qualquer ruído. Logo estava defronte do quarto de Alexandra. A porta estava apenas encostada. Entrou. A jovem o esperava no escuro. Lançou-se-lhe ao pescoço sob intensa emoção. Ah! Quanto esperei pela tua volta, Olavo! Como demoraste!
Não importa, minha querida. Agora estamos juntos e é isso que conta. Esqueçamos o que passou. Pensemos apenas o quanto podemos ser felizes agora, neste momento. Beijou-a repetidas vezes nos cabelos, no rosto, nos lábios. Procurando manter a mente lúcida, ela murmurou: "Preciso conversar contigo, Olavo." Depois. "Não. Agora", afirmou Alexandra, incisiva. Notando que deveria ser algo importante, ele aqueceu. "Está bem. Foi para isso que vim aqui. Fala, minha querida, estou escutando." E beijava-lhe o pescoço, as orelhas. Afastando-se um tanto dele, ela disse: "Não assim. Aquieta-te, Olavo. O que necessito dizer-te é coisa séria." Procurando controlar seus arroubos, Olavo tomou-a pela mão. "Está bem. Está bem. Seja como quiseres. Sentemo-nos, então. Conta-me o que tanto te preocupa." Alexandra contemplou a luz da vela e seus olhos encheram-se de pranto. Agora faltava-lhe coragem, mas era preciso. Respirou profundamente, exclamando: "Não sabes o quanto te esperei. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. Eu sei, querida, mas razões imperiosas fizeram com que atrasasse meu retorno. Não podes imaginar a angústia que me dominou nesses meses em que estive sozinha e insegura. Compreendo. Sei que até adoeceste. Percebo agora que deve ter sido de preocupação. Não estive doente, Olavo." "Não?" Tomou fôlego e disse de uma só vez: "Não. Estou grávida." Olavo julgou não ter entendido direito. "O que disseste? Repete." "Estou grávida, Olavo. Espero um filho teu." A princípio, estupefato, o rapaz ficou imóvel, sem saber o que dizer. Depois, abraçou-a cheio de alegria e orgulho. "Mas isso é maravilhoso. Um filho meu." Vendo a companheira chorando baixinho, ele a enlaçou em seus braços. "Não te preocupes, querida. Agora precisamos dar um jeito em nossa situação. Nada temas." Respirando mais aliviada, Alexandra considerou: "Que peso tiras de minha cabeça? Temi a tua reação. Isto é, pensei que fosses me desprezar, que não me quisesses mais ao saber da gravidez. Tolinha. Não me conheces direito. Agora te amo ainda mais, se isso é possível. Falarei com minha mãe tão logo retorne a São Petersburgo. Achas que ela aceitará nossa união?" "Naturalmente. É uma pessoa lúcida e ponderada. Além disso, quer a minha felicidade, e não serei feliz longe de ti. Tudo correrá bem. Não te inquietes." Após 3 dias, em que aproveitaram todos os momentos livres para estarem juntos, Olavo despediu-se. Deveria retornar a São Petersburgo. Tinham feito projetos, estabelecido metas para o futuro, mas, para que tudo se concretizasse, era absolutamente necessário comunicar a Barine essas decisões. Abraçaram-se eternamente, jurando amor eterno. Ficou combinado que, quando tudo estivesse acertado, ele viria buscá-la. Com o coração opresso, Alexandra viu a carruagem desaparecer numa nuvem de poeira. Chegando à mansão, Olavo se dirigiu a seus aposentos. Precisava arrumar-se antes de ter uma entrevista com a mãe. A situação não comportava delongas e ele tinha pressa em resolver o problema. Um pouco antes da hora da ceia, ele desceu, encontrando-a na sala. Ela o aguardava, pois fora informada do retorno do filho querido. Era com profunda admiração que Olavo fitava a nobre figura materna, sempre elegante, que lhe trazia tanta tranquilidade e bem-estar. Abraçaram-se efusivamente, demonstrando o carinho que nutriam um pelo outro. Segurando-lhe a mão, o rapaz exclamou: "Senhora Magda Barenkov, estás muito bela, como sempre." Ela sorriu, envaidecida. "São teus olhos de filho amoroso, lisonjeiro." "Vem, minha mãe, senta-te aqui comigo", sugeriu. "Tenho algo importante para conversar contigo." Ansiosa, a dama acomodou-se,
indagando. É a respeito da nossa herdade? O que se passa? Olavo tranquilizou-a. Acalma-te, minha mãe. Está tudo bem na mansão dos Lilazes. As plantações de aveia e centeio crescem robustas, prenunciando boa colheita. O assunto que tenho a tratar contigo é o outro. Ah! Bem, então, dize logo o que desejas, porque fico inquieta. Olavo levantou-se, dando alguns passos pela sala, enquanto a senhora guardava em silêncio. Não sabia por onde começar. Afinal, virando-se para ela, disse: É sobre Alexandra. Ela piorou. Fala, que tu me pões nervosa. Não, mamãe. Alexandra está ótima, cheia de saúde e energia. Ah! Ainda bem. Ele silenciou por instantes, analisando a expressão materna, para ver até que ponto ela estava inteirada da verdadeira situação da criada. O semblante de Magda, contudo, permanecia impassível. Olavo resolveu abrir o jogo. Mamãe, sabes que Alexandra está grávida? A dama pestanejou, apertando nervosamente um lencinho que trazia na mão. Ah! É isso. Bem, na verdade logo desconfiei. No começo, não podia ter certeza. Contudo, as reações de Alexandra naqueles dias, sua tristeza, o mal-estar que sentia, as náuseas. Enfim, por tudo o que aconteceu, pensei nessa possibilidade, sim. Ao ouvir a mãe falar em tudo o que aconteceu, Olavo mentalmente considerou que ela deveria saber do relacionamento entre eles. Tanto melhor. Mamãe, pensaste na possibilidade de dar um pai a essa criança? Perguntou. Sim, meu filho. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Todavia, quando aventei a hipótese de falar com o pai da criança, para que ele assumisse a responsabilidade, Alexandra ficou apavorada. Dando um grito, caiu em pranto compulsivo e saiu correndo. Depois disso, não consegui mais tocar no assunto com ela. Sempre fugia ao notar minha disposição de esclarecer as coisas. Assim, para evitar a curiosidade das pessoas e resguardá-la de vezames desnecessários, resolvi mandá-la para o campo. Lá, temos gente de confiança para ajudá-la nesse momento difícil. Enquanto a mãe falava, Olavo percebeu que seria muito mais simples do que imaginara. Ela desejava que ele assumisse a responsabilidade, mas não se manifestava, esperando que ele, espontaneamente, tomasse a decisão, sem nenhum constrangimento. Por isso, impertigou-se, respirou fundo e começou a falar. Minha mãe, estou disposto a... No entanto, como se não estivesse ouvindo, ela prosseguiu. Não penses que me dei por vencida. Não. Depois que ela foi embora, tentei falar com ele, mas também não quis ouvir-me. Parecendo cair em si, Olavo indagou. Falar com ele? Com quem? Que ele? Ele, o pai da criança, claro. Que pai da criança? Tornou, estupefato. Ora. Nicolai, quem mais? O mundo parecia desabar sobre sua cabeça. Nicolai? Gaguejou, atônito. Sim, meu filho. Nikolai Nikolaevich. Esse mesmo. Nikolai Nikolaevich, nosso criado. Mas, por que Nikolai, mãe? Perguntou quase gritando, incapaz de acreditar. Porque é o pai da criança, meu filho. Como podes estar tão certa disso? Porque Ivana um dia me contou que viu o criado Nikolai entrando nos aposentos de Alexandra. Tens certeza? Perguntou, perplexo. Absoluta. Ele o homem que ela ama, tenho certeza, e é a ele que tenta proteger, mantendo-se calada. Mas, e Nikolai? Disseste que falaste com ele. Tentei. Porém, ele negou, dizendo que eu estava enganada. Enfim, não assumiu a paternidade da criança. Talvez não seja ele o pai, minha mãe, disse Olavo lentamente, medindo bem as palavras. Não. Nikolai é um mau caráter, isso sim. Agora que retornaste, quero que fales com ele de homem para homem. Eu? Sim, tu. Quem mais? Talvez a ti ele confesse.
Não estou convencido de que seja ele o responsável, minha mãe, considerou Olavo. Pois sim. Não foi essa a única vez que o viram entrando nos aposentos de Alexandra. Não? Não. Outra criada também viu. Conquanto tentasse não acreditar na informação, mas profundamente apaixonado, e até por isso mesmo, sentiu-se corroído pelo ciúme. Será que minha namorada me enganava com outro? Pensava ele. Será que, não contente em envolver-me em suas teias, ela mantinha relações com o criado da casa? Fiquei alguns meses longe e talvez ela tivesse se consolado com outro. Agora, quer impingir-me o fruto da sua união espúria. Não desejo o criado Nikolai. Quer a mim, Olavo Barenkov, herdeiro de uma grande fortuna e de um nome ilustre para oferecer-lhe. Desgostoso, deu por encerrado o diálogo com a mãe. Outro dia voltaremos ao assunto, minha mãe. Vou recolher-me agora. Mas ainda nem ceamos, meu filho. Não tenho fome. Além disso, sinto terrível dor de cabeça. Perdoa-me, mamãe, não fazer-te companhia. Está bem, Olavo. Descansa. Amanhã estarás bem novamente. Nada como uma boa noite de sono para nos colocar em forma outra vez. O rapaz subiu as escadarias sem perceber direito o que fazia. Estava cego de ciúme. Jogou-se no leito, enquanto os pensamentos turbilhonavam em sua mente. Agora, a imagem de Alexandra surgia, não aureolada pelas cores da pureza e da candura com que sempre havia, mas com as cores fortes da ambição, do interesse, da falsidade, da hipocrisia. Quanto eles não devem ter se divertido em minha ausência. Imaginava Alexandra nos braços do outro, em cenas de amor que o martirizavam profundamente. Alguns minutos depois, alguém bateu discretamente na porta. Ele abriu os olhos e viu o criado que, não obtendo resposta, entrava com uma bandeja na mão, dizendo humilde: "A senhora mandou-te uma chávena de chá." Nem concluiu o que estava dizendo. Um pequeno vaso de flores passou zunindo próximo à cabeça do serviçal, indo espatifar-se de encontro à porta. "Deixa-me em paz." "Desaparece." "Não quero chá, não quero nada." Olhos arregalados e muito assustado pela imprevisível reação do amo, sempre cortês, o criado deixou cair a bandeja e sumiu, ouvindo apenas o ruído da porcelana que se quebrara no chão. Por certo, a senhora não ficaria contente em saber que se espedaçara uma xícara de porcelana do seu jogo favorito. Ficando sozinho, Olavo mergulhou novamente em sua dor. As horas passavam sem que conseguisse conciliar o sono. Mentalmente buscava lembrar situações e atitudes que pudessem reforçar-lhe as dúvidas, tendo como ponto central a traição de Alexandre e Nikolai. Contudo, nada encontrou de dúbio ou falso no comportamento deles. Apesar disso, o monstro do ciúme se lhe insinuara no íntimo e o aguilhão da dúvida ganhava corpo. Não entendia o que sua amada poderia ter visto num simples criado, naquele homem que agora dominava seus pensamentos, enchendo de rancor. Teria um entendimento definitivo com Nikolai no dia seguinte e dele arrancaria a verdade, a qualquer custo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 9. Dúvidas. Olavo só conseguiu adormecer quando as primeiras tintas da alva clareavam o horizonte e as últimas estrelas deixavam o firmamento. Levantou-se, desfeito e irritado, após a noite mal dormida. Criticou o criado de quarto que nunca fazia nada certo, reclamou do chá que estava frio e queixou-se das rosquinhas que não estavam a seu gosto. A senhora Magda, que o observava discretamente, inquiriu, carinhosa: "Qual a razão de todo esse mau humor, meu filho?" "Tive uma noite péssima." "Ah! E a dor de cabeça?" Continua. "Sinto como se tenazes em brasa me esmagassem o crânio." Magda, que já tinha sido informada do que acontecera à noite e estava bastante preocupada, não achou prudente tocar no assunto. Colocando a mão no braço do filho, a mãe considerou, afetuosa: "Percebo-te extremamente nervoso, Olavo. Isso só faz piorar teu mal-estar. Asserena-te um pouco e repousa."
volta para teus aposentos. Mandarei o criado levar-te um chá calmante. Apertando a cabeça entre as mãos, Olavo recusou. Não, minha mãe. Agradeço-te o interesse, mas tenho importantes assuntos para resolver ainda hoje. A dama suspirou, resignada. Conhecia o filho e sabia como era teimoso e determinado. Nada o faria mudar de ideia. Como quiseres, murmurou, dando por terminado o diálogo. Levantou-se. Precisava cuidar dos seus afazeres, dar ordens aos criados. Antes que saísse, Olavo indagou-lhe onde encontraria a pequena Ivana. Acordou muito cedo e deve estar brincando no parque. Olavo ordenou ao criado que encontrasse a menina e a encaminhasse para a biblioteca, onde a estaria esperando. Em seguida, avisasse Nicolai de que ele precisava falar-lhe. Tomadas as medidas necessárias, encaminhou-se para a biblioteca e ficou aguardando. Poucos minutos depois, Ivana colocou seu rostinho pelo vão da porta. Olavo mandou que entrasse e fechasse a porta. Educadamente, a garota cumprimentou-o. Bons dias, paizinho. Mandaste chamar-me? Sim, minha querida. Senta-te aqui perto de mim. Estava com saudade. Como tens passado? Disse, observando-a detidamente. Sentindo-se mais à vontade, Ivana começou a tagarelar. Também estava com saudade de ti. Ficaste muito tempo longe de casa. Pensei até que não fosses voltar mais. A criança fitava-o com adoração indisfarçada. A pequena cigana amava Olavo como a ninguém mais no mundo, e a presença dele a enchia de felicidade. Também senti muito a tua falta, minha feiticeirazinha. O que tens feito de interessante? Quase nada. Senti, tudo fica triste e sem graça, respondeu, fazendo um muxoxo. Lisonjeira. Não tens passeado, então? Às vezes. Agora que Alexandra não está mais aqui, não tem com quem sair. A mãezinha Magda tem estado muito ocupada. Ah! É verdade. Alexandra era tua companhia, não é? Por que ela foi embora? A menina meneou a cabecinha, fazendo agitar os longos cabelos. Não sei. Não sabes. Todavia, Ivana, nada acontece sem ter uma razão. Ele analisou a criança que brincava amassando o avental e insistiu. Dize-me, aconteceu alguma coisa enquanto estive ausente? Bem, disseram-me que não devo falar de certas coisas. Respondeu reticente. Nem com os amigos. Tornou a insistir ele. Porque nós somos amigos, não somos. Sim. A um amigo acho que posso falar. E então? Bem, acho que foi por causa do Nicolai. Nicolai? O que tem ele? Costumava visitar-lhe em seus aposentos. Visitar quem? Alexandra. Sim, quem mais? Tentando esconder sua perturbação e procurando aparentar serenidade, Olavo prosseguiu. Tu o viste entrando no quarto dela? Não. Eu o vi saindo do quarto dela. Olhava para os lados para ver se ninguém o estava espionando. Ah! E que mais? Antes de Nicolai ir embora, eles se beijaram, respondeu ela, depois de certa hesitação. Rubro de cólera, Olavo se controlava com dificuldade. Muito bem. Desejas dizer-me algo mais? Não. Isto é, sim. Só uma coisa. O que é? Ficaste muito triste. Triste? Por quê? Bem, pensei que Alexandra fosse tua namorada e que gostasses dela. O que te levou a imaginar isso, Ivana? Olhavas para ela sempre de uma forma diferente, sobretudo quando saímos a passeio, e ninguém os via. Ah! Sabes que és muito observadora. Ela também te olhava sempre com olhos melosos. Depois. Quando partiste, Alexandra começou a se interessar por Nicolai. Eu os vi de mãos dadas, escondidos entre as árvores do parque e, sempre que tinham ocasião, ficavam juntos. Com o coração batendo forte e o peito arfando de indignação, Olavo controlava-se a custo. A menina perguntou,
arregalando os grandes olhos. Não estás zangado comigo, paizinho? Por que estaria? Por ter contado todas essas coisas? Não. Não estou zangado. Não tens culpa de nada, pequena cigana. Vencendo sua natural timidez, Ivana jogou-se nos braços de Olavo. Estou aqui e gosto muito de ti. Esquece Alexandra. Surpreso, o rapaz a enlaçou, emocionado, deixando que os olhos se nublassem de pranto. Gostaria que me olhasses, paizinho, como olhavas Alexandra. Nunca me fitaste daquele jeito. Intrigado com a percepção nada infantil que Ivana demonstrava, e sem saber o que dizer, ele se afastou dela. Agora vai brincar, que eu preciso trabalhar, está bem. Logo após a saída de Ivana, a porta abriu-se novamente. Mandaste chamar-me, Barini? Sim, Nikolai. Entra. Preciso ter uma conversa contigo. Um tanto constrangido, o criado entrou e ficou parado defronte ao patrão. Olavo examinava aquele que ali estava, de pé. Era um homem do povo, inculto e rude, mas de boa aparência. Constituição robusta, porte atlético, pele bronzeada pelo sol. Os cabelos, da cor do trigo maduro, e os olhos esverdeados, expressivos, davam-lhe um certo encanto. Sim, pensou, é um belo tipo de homem e poderia atrair a atenção de qualquer mulher, por mais exigente que fosse. Ao fazer essa constatação, ele, que só agora reparava no criado como se o visse pela primeira vez, sentiu uma dolorosa fisgada de ciúme. Vendo que Nikolai esperava que lhe dirigisse a palavra, e como o silêncio se estendera além do razoável, explicou. Precisamos falar sobre um assunto bastante delicado. Sim, senhor. Olavo fez uma pausa e prosseguiu, analisando as reações do rapaz. É sobre a criada Alexandra. O que tem ela, senhor? Não está bem? Indagou, apreensivo. Bem, vejo que demonstras um interesse além do que se poderia esperar, considerou Olavo, algo despeitado, mordendo os lábios. E prosseguiu. Qual o tipo de relacionamento que mantinhas com a criada? Somos amigos, senhor. Nada mais? Nada mais, confirmou Nikolai, tranquilo. Contudo, viram-te deixando os aposentos de Alexandra tarde da noite. Corando violentamente, ele confessou. É verdade, Barini, mas nada existia entre nós. Não? Então, como explicas esse fato? Retrucou, irônico. Bem, senhor, Alexandra estava sofrendo. Quis consolá-la. Só isso. Estava sofrendo? Sim, meu senhor. Por quê? Virando o chapéu nas mãos, Nikolai respirou profundamente e sugeriu. Talvez saibas melhor do que eu, senhor. O que estás insinuando? Indagou Olavo, colérico. Nada, senhor. O silêncio se fez opressivo entre ambos. Olavo percebeu que o criado sabia do seu relacionamento com Alexandre e talvez quisesse aproveitar-se disso. Por essa razão, mudou o rumo do interrogatório. O que sentes por Alexandra? Como, senhor? Perguntei quais são teus sentimentos em relação à criada. Tenho muito apreço por ela. Ah! Sabes que ela está esperando um filho? Sei, sim, senhor. Sabes? Sim. Ela me contou. Por isso, precisava de consolo e ajuda. Irritado, Olavo deu um soco na mesa. Confessa. O filho que ela espera é teu. Tu a amas. Só agora Olavo parecia ter entendido a verdade. Levantando a fronte, Nikolai olhou o Barini desafiadoramente, medindo bem as palavras. Sim, é verdade. Eu a amo e me casaria de bom grado com ela. Todavia, não é a mim que ela quer. Mentalmente, Olavo considerou que tinha razão em suas suposições. Nikolai a amava, porém Alexandra sonhava mais alto. Por outro lado, o criado refletia, reconhecendo que a situação poderia ser-lhe favorável, se soubesse aproveitar a oportunidade. Tu a desejas para a esposa, então? Sim, senhor.
tomando uma decisão da qual se arrependeria amargamente no futuro, porque baseada no orgulho e no amor próprio feridos, Olavo afirmou. Pois muito bem. Alexandra será tua esposa. Nicolai, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir, curvou-se, agradecendo efusivamente. Fora favorecido muito além de suas melhores expectativas. Olavo estava cansado e desejava ficar só. O ar vitorioso do criado lhe fazia mal. Podes ir agora. Cuidaremos dos detalhes depois. Dar-te-ei um cargo no campo, uma casa onde possas morar e um dote para tua noiva. O criado não cabia enche de felicidade. Olavo, no entanto, sentia um gosto amargo na boca. Suas mais caras esperanças haviam desvanecido e os sonhos de ventura ruíam por terra. Por um momento só, naquela hora de tanta importância para suas vidas, teve dúvidas se a atitude que havia tomado fora a melhor. Todavia, o malfadado orgulho falou mais alto. O medo de ser enganado cortou-lhe todas as possibilidades de voltar atrás em sua resolução. Se tivesse sido mais ponderado, analisado melhor a situação, refletido mais tempo e, sobretudo, investigado melhor as circunstâncias, sua decisão teria sido bem diferente. Agora, não havia retorno possível. Conceder a mão de Alexandra ao criado Nicolai, ia ser um fato irrevogável. Exalou um profundo suspiro, deitou a cabeça sobre a mesa e ali, solitário, chorou copiosamente. 10. O casamento. Tudo se passou muito rápido. Acertado o casamento de Alexandra com Nicolai, os acontecimentos se sucederam num turbilhão. Tão logo Olavo comunicou sua decisão à mãe, os preparativos para o consórcio se apressaram. Certo dia de primavera, mãe e filho dirigiram-se para o campo, conduzindo o venturoso noivo. Durante o trajeto, o perfume das flores, trazido pela brisa suave, encantava os sentidos, mas Barenkov nem percebia o festival primaveril da natureza. Tenso e sisudo, procurava não pensar. Ao cruzarem os portões da mansão dos Lilazes, o coração de Olavo bateu mais rápido. Não tardaria a ver sua amada Alexandra, que, agora, não mais lhe pertencia, estava prometida a outro e perdida para sempre. Após as necessárias acomodações, chamaram a jovem criada para comunicar-lhe o noivado. Na sala, apenas a Barínia, sentada num sofá, o noivo Nicolai, que aguardava de pé, nervoso, e Olavo Barenkov, que media o recinto em largas passadas, com o senho encarregado. Ao ingressar na sala, sorridente, Alexandra sentiu algo de estranho no ar, pelas expressões diversas que identificou. Não sabia por que fora chamada à presença dos senhores e tomou-se de um certo receio. Inicialmente, quando os viu chegar, encheu-se de alegria, acreditando que seu querido Olavo cumprira a promessa que lhe tinha feito, falara com a mãe e se apressara em ultimar o compromisso de noivado com ela. Como seria chamada à presença da Barínia, correu antes para o quarto, colocou a melhor roupa, ajeitou os cabelos e até prendeu um pequeno ramo de flores do campo atrás das orelhas. Mas agora, diante do que vira, não sabia mais em que pensar. O sorriso lhe fugiu da boca e procurou, discretamente, amparo em seu querido Olavo. Entretanto, ficou surpresa por não ver o olhar carinhoso e cúmplice de sempre. Fez uma mesura de estilo e aguardou. Alexandra Andreevna, em virtude do teu estado e para regularizar uma situação constrangedora, ouvemos por bem concedê-la em matrimônio a Nikolai Nikolaevich, aqui presente. Só então, pronunciadas as palavras que soaram com efeito de um raio no ambiente, Olavo Barenkov fitou Alexandra. Queria ver a reação dela diante da notícia e se comprazer com sua decepção. No entanto, num primeiro momento, a atitude da jovem foi de surpresa e estarrecimento, não acreditando naquilo que acabara de ouvir. Logo depois, uma profunda dor estampou-se-lhe no semblante, seguida de mágoa e desprezo. Alexandra titubeou, prestes a cair. O corpo fraquejou, as pernas se dobraram e a cabeça pendeu. Nesse instante, Olavo percebeu-lhe o mal-estar e fez menção de socorrê-la. Nicolai também pensou o mesmo. Alexandra, porém,
Num grande esforço, readquiriu o equilíbrio sozinha. Não desejava que ele notasse o quanto estava sofrendo. Cheia de dignidade, rejeitou a ajuda que Olavo lhe oferecia, recompondo-se. Por alguns momentos, manteve-se apoiada na pequena mesa a seu lado. Depois, ignorando a presença de Olavo, aceitou a mão que Nicolai lhe estendia. Um pope da região oficiou a cerimônia no dia seguinte, e pequena festa alegrou os criados e mujicas da mansão. Anton Vassiliev, que os acompanhara, a princípio não compreendeu o que estava acontecendo. Sabia que Nicolai, a quem conhecia, iria casar-se com uma criada da casa, mas ele ignorava quem fosse. Na verdade, só viu a noiva no momento da cerimônia, uma vez que a jovem, após o ligeiro noivado, se fechara em seus aposentos, não recebendo ninguém. Ocupado também ele com os preparativos para os festejos, não atentou para esse detalhe. Sabia apenas, pelos comentários correntes de boca em boca, que a noiva era jovem e bonita e que Nicolai era um felizardo por casar-se com moça tão prendada. No momento do casamento, porém, ao ver a noiva, pálida e desfeita, Anton levou um choque. Aqueles cabelos dourados, o perfil de Madonna, lembraram-lhe sua filha Alexandra, que não via desde quando ela era criança. O coração acelerou e uma emoção insólita o envolveu, enquanto a saudade ressurgia com mais força. Ao ouvir o pope dizer o nome da noiva, não teve mais dúvidas. Era realmente Alexandra Andreevna, sua filha. Naquela pequena igreja, cujo altar nesse justo momento recebia a claridade do sol, filtrada pelos vitrais, produzindo aspecto irreal às coisas e às pessoas, Anton deixou que o pranto lhe corresse livremente pelo rosto. Com a mente torturada por muitas cogitações, lembrava-se daquela que vira pequenina e que tanta preocupação lhe causara. Por que obra do destino estaria Alexandra naquela casa como humilde criada? Onde estaria sua esposa? E a outra filha, a caçula? Não obstante as apreensões naturais de um pai, Anton trazia o coração repleto de alegria. Afinal, a encontrara logo e obteria resposta para seus questionamentos. Deus tinha caminhos realmente surpreendentes. Jamais esperaria rever sua pequena Alexandra trabalhando para Olavo. Quando ele chegou a São Petersburgo, a criada já não estava na mansão dos Barenkov, na cidade, por isso, não a vira. Qual não seria a surpresa do amigo quando lhe contasse a novidade? No entanto, uma ponta de preocupação martelava-lhe a mente. O que estaria acontecendo? Há dias Olavo andava irritado e nervoso. Desde que chegaram à mansão, esse seu mau humor vinha piorando. Percebera, por trechos de conversa ouvida aqui e ali, que algo não estava bem em relação a esse casamento, realizado muito às pressas e sem prévio conhecimento da jovem. E agora, prestando mais atenção na noiva, que se voltara para os convidados, notou leve nuvem de tristeza obscurecendo seus lindos olhos. Suspirou profundamente. A cerimônia estava terminando. Limpou as lágrimas disfarçadamente com as costas das mãos e aguardou. Anton não pôde deixar de observar também a grande felicidade de Nicolai, ao virar-se e beijar Alexandra, que suportou seu beijo com serena passividade. Os presentes apressaram-se em cumprimentar o jovem casal. Além dos Barenkov, ali estavam os empregados e mujicas que residiam nas imediações da mansão, em pequena aldeia. Anton aguardou a uma certa distância que os noivos recebessem os cumprimentos. De onde estava, constatou ainda a palidez doentia de Olavo, que se continha a custo. Viu aproximar-se, parabenizando-os. Ao lançar os olhos em Alexandra, sua expressão era de mágoa, de rancor. Não compreendeu por quê, mas ficou claro para ele que Olavo não estava feliz com esse enlace. Quando o amigo afastou-se, seu semblante era de intensa dor. Anton quis acercar-se da filha, mas naquele instante alguém veio avisar que deveriam dirigir-se todos à pequena festa preparada para comemorar o acontecimento. Durante os festejos, Anton não conseguiu falar a sós com ela, sempre rodeada pelos convidados. Em determinado momento, porém, Alexandra afastou-se, encaminhando-se para a mansão. Anton seguiu-a, compreendendo que aquela era a oportunidade ideal.
Viu-a dirigir-se para a ala dos criados e entrar no seu aposento. Sentada no leito, julgando-se sozinha, era a própria imagem do desalento. Com a cabeça entre as mãos, entregue a si mesma, dava vazão a seus sentimentos. Encostado na porta entreaberta, Anton tossiu discretamente para chamar a atenção. A noiva assustou-se, erguendo a fronte e deixando ver o rosto torturado. Ao deparar com o homem desconhecido, parado no limiar da porta, fez menção de levantar-se, assustada e confusa. Com um gesto, ele tranquilizou-a. Não te preocupes. Fica calma. Alexandra fitou-o, surpresa. Aquele rosto e aquela voz não lhe eram desconhecidos. Com um sorriso terno, Anton indagou. Não te lembras de mim? Não me reconheces? Ainda analisando o rosto do estranho, ela concordou. Sei que te conheço, mas não me lembro de onde. Quem és? Com os olhos nublados de pranto, ele disse. Lembras-te? Costumávamos passear juntos, ir às festas na aldeia, onde apreciavas tanto as danças ciganas. Fiz uma boneca para ti com pedaços de pano e palhas de trigo. Coração aos saltos, a jovem gritou. Paizinho. És tu? Sim, minha querida, sou eu mesmo. Abraçaram-se, felizes, dando vazão ao amor que sentiam um pelo outro. Ah, paizinho, quanta falta senti de ti. Depois que te deixamos, nossa vida foi tão difícil. E eu, minha filhinha. Quanto tempo sonhei abraçar-te como agora. Mas, conta-me, onde estão Masha, tua mãe, e Natália, tua irmã? Ah, meu pai, essa é uma longa e triste história. Não. Não falemos disso agora, então. Não desejo entristecer-te mais ainda no dia do teu casamento, que deveria ser o mais feliz da tua vida. Sim, paizinho, é verdade, se eu tivesse casado com o homem a quem amo. Outro dia te contarei todo o meu infortúnio. Hoje não. É dia de festa e de alegria. Afinal, apesar de tudo, nos reencontramos depois de longo tempo. Nisso, ouviram ruído de passos, e Olavo surgiu no vão da porta. Ficou estupefato ao ver o amigo sentado no leito e tendo as mãos de Alexandra entre as suas. Olhavam-se com muito amor e, ante aquela cena, o rapaz encheu-se de rancor e de agressividade. Antes que dissesse algo, Anton ergueu-se e explicou. Não é o que pensas, meu amigo Olavo Barenkov. Hoje tive uma das maiores alegrias da minha vida. Comprovo agora que o senhor sabe o que faz e que tinha um propósito encaminhando-me para a tua casa. E, comovido, apresentou. Esta é a Alexandra Andreevna, minha filha. Em face dessa surpreendente revelação, Olavo desfaz a expressão hostil, aliviado e satisfeito, e felicita o amigo. Quem poderia supor? É inacreditável. Abraçaram-se. Olavo estava perplexo. Então, aquela quem amava com todas as forças da sua alma era filha do seu melhor amigo. Precisamos comemorar. Vinde. Brindamos o acontecimento. Unidos, encaminharam-se para o gramado, onde se realizava a festa. A música alegre se espalhava pela planície. Os aldeões, de temperamento alegre e extrovertido, aproveitavam todas as oportunidades para festejar. Músicos ciganos davam sua contribuição, e as danças, tão ao gosto do povo russo, animavam todos. Olavo aproximou-se de Nikolai, que bebia e conversava com outros criados, e, chamando-o de lado, apresentou-lhe o pai de Alexandra. O mesmo fez com sua mãe, colocando-o a par da novidade. Não queria tornar pública, por enquanto, a paternidade de Anton a fim de evitar comentários e curiosidade em torno do assunto. Alexandra, que até então estivera séria e indiferente, tornou-se mais alegre e comunicativa, participando das danças e divertindo-se a valer. Sentado ao lado de Olavo, Anton apreciava os folguedos. Observou que o amigo acompanhava os volteios dos pares, contemplando a rainha da festa de modo especial, num misto de despeito e rancor. Após meditar alguns minutos, considerou. Bela festa, Olavo. Todos parecem muito satisfeitos. Menos tu.
Barenkov virou-se bruscamente, analisando a fisionomia do amigo. Teria Anton percebido tudo? Sim, é verdade, a festa está muito animada. Anton insistiu. E por que não estás feliz? Olavo baixou a fronte e passou a olhar fixamente para um talho de grama que havia arrancado, levando à boca. Não respondeu. Perdoa-me, Olavo. Não tenho o direito de esperar que me faças confidências. Talvez nem confies em mim. Rompendo o silêncio, o outro ponderou com voz melancólica. Não se trata disso, Anton. Sabes que confio em ti mais do que em qualquer outra pessoa, exceto minha mãe. No entanto, existem fatos que ignoras e que não posso contar, para não te magoar. Franzindo o sombreolho, Anton percebeu que Alexandra, que bailava não muito distante dali, também olhava para eles, e de modo mais intenso para Olavo. E indagou. O que não podes, ou não queres me contar, tem relação com Alexandra, não é? Como sabes? Perguntou Olavo, surpreso com a perspicácia do amigo. Ora, meu caro, não é difícil de perceber. Qualquer observador mais atento teria notado que algo existe entre ambos. Tens razão e louvo tua argúcia, Anton. Qualquer dia desses falaremos sobre esse assunto. Não hoje. Não é o momento nem o local apropriado para esse tipo de confidência. Concordo contigo. Não te sintas, porém, coagido a contar-me o que quer que seja. Fala quando tiveres vontade. Trocaram um olhar e sorriram. Eles se compreendiam tão bem que nem havia necessidade de palavras. Alexandra veio buscar o pai para participar das danças. Ambos se levantaram, integrando-se nos grupos festivos. Era tarde quando os ciganos pararam de tocar e a festa acabou. As fogueiras se apagaram aos poucos e somente as estrelas brilhavam no firmamento. Nota. Pop. Padre da Igreja Ortodoxa Russa. 11. Em busca de informações. Na manhã seguinte, todos despertaram com o sol alto, com exceção dos mujiques e demais criados. Tomando a refeição num amplo terraço, local de sua preferência quando na mansão dos Lilazes, Olavo meditava. O terraço, localizado no primeiro pavimento, permitia descortinar bela vista, a planície vasta, ao longe, com suas deciatinas cultivadas e os mujiques trabalhando a terra, enquanto o sol dourava os campos de trigo, centeio e aveia. Anton aproximou-se de Olavo, saudando com afabilidade. Bons dias. Parece que não repousaste o suficiente, Barenkov. Ouvindo a voz conhecida, Olavo virou-se para o amigo que adentrara o terraço e se acomodava numa cadeira. O anfitrião sorriu. Tens razão, Anton Vassiliev. Não consegui conciliar o sono, apesar de todos os esforços. Provavelmente, porque usaste as horas consagradas ao repouso noturno para pensar, tentando solucionar teus problemas, quando esse não é o momento apropriado. Percepção é o que não te falta, Anton. Novamente, estás com a razão. Contudo, meu amigo, a criatura humana não é uma engenhoca que se liga e desliga a seu bel prazer. Ah! Isso significa que algo te aflige muito. Para que fiques nesse estado e denotes tanta preocupação, deduzo que se trata de assunto ligado ao coração, uma vez que, segundo estou informado, teus negócios vão de vento em popa. Não sabes o quanto estou sofrendo. És a única pessoa a quem faria confidências. No entanto, não desejo causar-te dissabores, desabafou Olavo, amargurado. Expressão grave, Anton considerou. Bem, para que temas causar-me dissabores, como dizes, é preciso que esse teu problema me afete também. Assim, deduzo que tem relação com minha filha Alexandra Andreevna. Olavo permaneceu calado. O outro prosseguiu. Como não desmentes, é porque confirmas as minhas suspeitas. Como o dono da casa não respondesse, Anton respirou fundo e continuou. Meu caro Olavo, gostaria que visses em mim o amigo e não o pai de Alexandra. Não sei o que houve entre ambos para te afetar dessa maneira, mas fica certo de que te devo muito e quero tua felicidade. Se algo puder fazer por ti,
Não hesites, sou teu servo. A essas palavras ditas com tanto carinho, Olavo sorriu ternamente, assegurando: afianço-te que também te estimo muito. Dá-me tempo para refletir e prometo contar-te tudo. Ainda não é hora. A ferida sangra e é preciso aguardar sua cicatrização. Anton nada mais acrescentou. Não adiantava insistir. Terminado o repasto, saíram a cavalo para percorrer os domínios dos Barenkov. Não mais tocaram no assunto e, cheio de orgulho, Olavo não queria que o seu sofrimento fosse partilhado com outras pessoas. Por isso, procurou espantar a tristeza e pensar apenas como proprietário daquelas terras produtivas. À hora do almoço, retornaram, trocando ideias animadamente. Após a refeição, Olavo e sua mãe recolheram-se para repousar e Anton saiu a caminhar. Encontrou Alexandra no jardim e percebeu que era o momento ideal para conversar com a filha. Sentaram-se num banco de mármore à sombra de um lilazeiro, sentindo o perfume que se evolava das flores. Anton observava-a discretamente. Afinal, perguntou: estás feliz, minha filha? Alexandra baixou a fronte, enquanto os cachos castanho-dourados caíam-lhe sobre o rosto, ocultando-o. Delicadamente, o pai tirou-lhe as mechas do rosto e notou que ela chorava. Alexandra Andreevna, não estás feliz e, mais do que isso, sofres. Por que, minha filha? A jovem ergueu a cabeça, enxugando as lágrimas que lhe desciam pela face. Profunda tristeza marcava-lhe o semblante de Madonna. O dia de ontem poderia ter sido o mais feliz da minha vida, meu pai. Desde criança, sonhava com o dia do casamento, com a felicidade que teria. Murmurou. Mas por que não és feliz, minha filha? Nikolai parece-me um bom moço, é trabalhador e gosta de ti. Por que, então, essa tristeza, essa amargura que vi em teu rosto ontem e que vejo agora? Por quê? Porque seria feliz se tivesse casado com o homem a quem amo, respondeu, baixando a voz, temendo que alguém pudesse ouvi-los. Por quê? Porque te casaste com um homem a quem não amas. Alguém te obrigou, minha filha? Não. Ninguém me obrigou. Mas essa é uma longa história, meu pai. Conta-me. Alexandra cerrou os lábios e permaneceu calada. Agarrando-a pelo braço, ele falou com energia. Conta-me. Ordeno-te. Preciso saber o que está acontecendo contigo. Quase completou e com Olavo Barenkov, mas se conteve a tempo. Com sorriso melancólico, ela cedeu. Está bem. Queres o motivo por que me casei? Seja. De resto, logo todos ficarão sabendo mesmo. Não adianta esconder mais. É questão de dias. Fez uma pausa aí, tomando coragem, completou. Estou grávida. Para sua surpresa, o pai não se horrorizou. Apenas balançou a cabeça, concordando. Eu já desconfiava. Todavia, deverias estar satisfeita. Nikolai Nikolaevich casou contigo e teu filho terá um nome. Quanto ao escândalo da tua situação, as pessoas esquecem com o passar do tempo. Colocando as mãos no rosto, ela deu um grito abafado. Não estás entendendo, meu pai, baixando a voz, completou. Nikolai não é o pai do meu filho. Ah, miserável! O que fizeste? Cheia de altivez, ela ergueu a fronte, respondendo com dignidade. Nada fiz de mal, meu pai, exceto amar alguém até a loucura. Compreendo. Murmurou Anton. Agora compreendo tudo. Que Nossa Senhora de Kazan se apiade de ti. Como ébrio, Anton Vassiliev deixou Alexandra. Precisava pensar. Com passos trôpegos e incertos caminhou pelo parque, afastando-se o mais possível da mansão. Existia nas proximidades um bosque, onde Anton se internou. À sombra das tilhas, plátanos e salgueiros, sentou-se para meditar. Então, era por isso que Olavo estava tão desgostoso. Agora não tinha dúvidas de que o filho era dele e que o amigo era o homem a quem sua filha tanto dizia amar. Contudo, ele não assumira a paternidade da criança.
arranjar um casamento para a amante de forma que sua reputação ficasse resguardada. Talvez até pretendesse continuar mantendo esse relacionamento amoroso, já que ela, agora, tinha um marido para salvaguardar as aparências. Apesar do seu coração generoso, Anton sofria com a decepção que o amigo e benfeitor lhe infligia. Sofria, pensando que tudo poderia ter sido diferente, se ele houvesse orientado a filha desde criança, dando-lhe moral sólida e moldando-lhe o caráter. Sofria, pela criança que estava por nascer e que encontraria uma situação esdrúxula, uma vez que cresceria com outro, que não o pai natural. Sofria, pela filha que se desencaminhara tão jovem, a ponto de engravidar sem o sustentáculo de um casamento. Sofria, ao pensar em Olavo, que, não satisfeito, sofria também. Sofria, até por ele mesmo, Anton, por considerar-se incapaz de resolver situação tão intrincada. Decidiu ir até o fundo da questão. Investigaria como tudo acontecera, buscando subsídios para uma solução conciliadora. Precisava saber. Mais tranquilo, retornou à mansão. Determinado momento, no trajeto, sentiu um ar gélido, enquanto ouvia uma voz rouquinha dizer: eles nunca serão felizes. Nunca. Nunca. Voltou-se, procurando a pessoa que assim lhe falava, como se tivesse ouvido os pensamentos que lhe dominavam a mente. Surpreso, viu que estava só. Não havia ninguém nas imediações, até onde a vista podia alcançar. Um calafrio percorreu-lhe o corpo, enquanto os pelos se eriçavam. Que estranho, pensou. Poderia jurar que havia alguém atrás de mim, como que me acompanhando os passos. Era a voz de um homem, forte e possante, isso posso jurar. Senti sua presença, o calor do seu corpo e até o cheiro característico de tabaco. Procurou desviar o pensamento. Não acreditava em fantasmas ou seres de outro mundo. Embora tivesse ouvido muitas histórias a esse respeito, nunca as levara a sério, em virtude da ignorância e da superstição do povo, sempre muito crédulo. Naquele instante, lembrou-se do acontecimento insólito ocorrido em sua isba, em cuja porta Valfrido, o cocheiro, teria visto um cossaco. Além de Valfrido, ninguém mais viu a aparição, nem Olavo, nem ele, Anton, que, infelizmente, estava no leito, fraco demais para levantar-se. Por isso, não poderia ter sido testemunha. Caminhando sem parar, aproximou-se da mansão e resolveu esquecer o assunto. Algumas horas depois, prepararam-se para retornar a São Petersburgo. Alexandre e Nicolai permaneceriam na mansão dos Lilazes, onde Olavo lhes dera uma pequena mas confortável casa para morar. Nos dias subsequentes, fiel ao que havia se proposto, Anton procurou obter informações por intermédio de Rose. Pelo que disseram, era das criadas mais antigas da família. Entregue a seus afazeres na cozinha, Rose não se mostrou muito interessada em falar sobre o assunto. Nada sei do que se passou. Estimo sinceramente a menina Alexandra e gostaria de vê-la feliz. Não me perguntes nada, porque nada posso informar. Contudo, alguém deve saber a verdade. É de extrema importância, Rose, que eu saiba dos fatos aqui ocorridos, insistiu ele. Notando-lhe a expressão de grande ansiedade, ela sugeriu: talvez Ivana possa esclarecer-te melhor, Anton Vassiliev. A pequena Ivana? Indagou espantado. Sim, ela mesma. Anton agradeceu e foi procurar a menina, que estava brincando no jardim. Sentou-se num banco próximo e ficou observando a pequena cigana, distraída com seus brinquedos. Começou a falar com Ivana, que o ouvia desinteressada. A certa altura ele perguntou-lhe: gostaste do casamento de Alexandre e Nicolai? Muito. Estava ótimo e me diverti bastante. Animado com a resposta, Anton prosseguiu: ouvi dizer que te davas muito bem com Alexandra, quando ela morava aqui. Somos amigas, ela sempre me levava a passeio, quando a mãezinha Magda não podia sair. Ah! Compreendo. Então, ela te faz muita falta. E aonde Alexandra te levava a passear? Em muitos lugares. O que mais gostei foi um parque onde o paizinho Olavo nos levou.
Ah! Olavo também ia junto. Às vezes. Íamos de carruagem e, enquanto conversavam, eu me divertia. Entendo. Mas, Alexandra não namorava Nikolai Nikolaevich? Não. Eram só amigos. Tens certeza? Tenho. Satisfeito com as respostas, que reforçavam suas ideias sobre o assunto, e como não queria despertar suspeitas, Anton a deixou entregue às suas brincadeiras e foi procurar Olavo. Encontrou-o na biblioteca, com a cabeça entre as mãos, imerso em seus pensamentos. Olavo Barenkov, gostaria de conversar contigo. Saindo do seu alinhamento, Olavo indicou uma cadeira para que Anton se acomodasse. Estou à tua disposição. Anton pigarreou, ajeitou-se melhor nas almofadas e começou a falar. Não pretendo parecer ingrato, pois te devo muito. Entretanto, precisamos esclarecer algumas coisas. Sim. Continua. Analisando demoradamente o amigo, que não parecia muito interessado no que ele tinha a lhe dizer, Anton pensou um pouco e prosseguiu. Vejo que sofres, Olavo. Tua expressão é de profunda dor, e uma melancolia enorme ressuma de tua voz, de teus gestos. E é isso que não compreendo. Sentindo-se incomodado com a presença do amigo, quando desejava ficar só, respondeu com uma ponta de impaciência. O que não compreendes? Sê claro. Não me pareces ser alguém cheio de preconceitos. Ao contrário, trouxeste-me para esta casa, demonstrando generosidade incomum nos dias de hoje. Aceitaste ao teu lado uma criança cigana, sobre a qual não te cabia nenhuma responsabilidade. Fiz apenas o que me ditou a consciência. Exatamente. Este é o ponto. És homem íntegro, de bom caráter e possuis coração extremamente generoso. Afirmou Anton. Irritado, Olavo o interrompeu. Não vieste eu aqui para tecer-me elogios, Anton. Não compreendo aonde desejas chegar. Sê claro, pois estou com terrível dor de cabeça. Compreendo. E não tenho intenção de te perturbar. Responde-me apenas, por que não assumiste a paternidade do filho que Alexandra guarda? Pois sei que é teu. Surpreso, Barenkov tirou as mãos da cabeça, erguendo-a. Tu divagas. Quem te afirmou tal coisa? Anton levantou-se da cadeira, indignado. Negas. Negas que tiveste um relacionamento com Alexandra. Negas que ela espera um filho teu? Suavizando a expressão, Olavo murmurou. Senta-te, Anton. Senta-te e acalma-te. Tens razão, precisamos conversar e esclarecer algumas coisas. O pai de Alexandra voltou a sentar-se, aguardando, grave, as explicações de Olavo. Meu amigo, não sei o que andaram colocando na tua cabeça, mas compreendo tuas dúvidas e teus questionamentos. Acredita, se não te contei antes é porque não queria aborrecer-te. Anton continuou ouvindo, sério e calado. Olavo prosseguiu, olhando o vazio e como que procurando rever os acontecimentos. Foi logo após ter retornado daquela viagem, quando me socorreste, acolhendo-me em tua isba, em meio à tempestade que desabava. Certo dia, não sei porquê, comecei a reparar em Alexandra. Jamais o fizera antes. Minha mãe é severa e não admite relacionamentos mais íntimos com os criados. Olavo fez uma pausa e prosseguiu. Com Alexandra era diferente. Sua beleza, a delicadeza de seus gestos me encantaram. Quando minha mãe adoeceu alguns dias, coube-me acompanhar a Alexandra e Ivana a alguns lugares. Conversamos. Com a aproximação, passei a conhecê-la melhor. Aquilo que era apenas uma atração modificou-se, e tomei-me de louco amor por ela. Já não compreendia a vida sem sua presença. Mantínhamos as aparências e namorávamos às escondidas. Certa ocasião, em que precisei visitar a propriedade que adquirira nos Urais, não muito longe da tua, fui até seus aposentos para despedir-me e deixamo-nos dominar pela paixão. No dia seguinte, parti e demorei-me mais do que pretendia. Parou de falar por alguns momentos, como a cobrar fôlego, respirou fundo e continuou. Ao visitar-te, encontrei um amigo enfermo, e o resto já sabes.
O que aconteceu depois? No meu retorno, Alexandra não estava mais nesta casa, como é do teu conhecimento. Ficou doente, razão pela qual minha mãe mandou-a para o campo. Os ares campestres lhe restituiriam as cores. Fui atrás dela, saudoso e impaciente. Confessou-me estar esperando um filho meu. Feliz, tranquilizei-a, prometendo falar com mamãe e regularizar nossa situação, uma vez que era o que mais desejava no mundo. Casar-me com tua filha era meu maior anelo. Sim. E depois? Indagou, ansioso, Anton. Bem. Depois, infelizmente, descobri que ela me enganara, traindo-me com um reles criado. Nikolai Nikolaevich. Exatamente. Mas como, santo Deus, chegaste a essa conclusão? Ivana viu Nikolai saindo do quarto de Alexandra a altas horas da noite. Ivana? A pequena Ivana? Interrogou estupefato. Sim, ela mesma. Perplexo, Anton percebeu que um grande equívoco ocorrera. E então? Então, tive uma entrevista séria com Nikolai, e ele não se negou a casar-se com Alexandra. Mas confirmou ser o pai da criança. A princípio, escusou-se. Contudo, quando acenei com a possibilidade de casar-se com Alexandra, ele aceitou, o que me pareceu um indício comprometedor. Sem poder acreditar no que ouvia, Anton ponderou. Não passou pela tua cabeça que ele estivesse apaixonado por minha filha e que visse, então, a oportunidade de tê-la para si? Não. Baseaste teu julgamento apenas nas palavras de uma criança e, sem obter mais explicações, condenaste Alexandra inapelavelmente. Continuou Anton. Pois se eu não tinha dúvidas. Gaguejou Olavo. Aumentando gradativamente a intensidade da voz, o outro prosseguiu. Não passou pela tua cabeça que Alexandra, aquela que dizias amar loucamente, tivesse dito a verdade, isto é, que o filho era teu. Na mente de Olavo a dúvida foi ganhando corpo e seu semblante passou a refletir as alterações mentais que se lhe processavam na cabeça. Por que me dizes isso? Tens motivos para julgar que me enganei? Tens provas disso? Fala, ordenou, ofegante. Atônito, Anton silenciou. Depois respondeu, frisando bem as palavras. Não. Não tenho provas. No entanto, prefiro acreditar na palavra de minha filha. Olavo desabou na poltrona, atarantado, confuso. Depois dessas ponderações, pela primeira vez cogitou analisar o assunto sob outro ângulo. Anton, observando o sofrimento espelhado no rosto de Barenkov, apiedou-se do amigo. Pobre de ti, Olavo Barenkov. Agora, mesmo que descobrisses a verdade, ela já não te serviria para nada. Ficarás sempre na dúvida e jamais terás paz. Nikolai será, para todos os efeitos, o pai da criança que vai nascer, e, toda vez que a vires, não poderás deixar de pensar, será meu filho. Anton ouviu uma gargalhada soturna que soou no ar, dominando todo o recinto. Assustado, virou-se para Olavo, mas percebeu que ele nada ouvira. Sentindo arrepios gelados por todo o corpo, deixou a sala, enquanto Olavo, tapando o rosto com as mãos, debruçou-se sobre a mesa e se pôs a chorar convulsivamente. Nota. Na verdade, relacionamentos mais íntimos com os criados é um fato comum na maioria das famílias da sociedade russa. Pais e filhos, prevalecendo-se da autoridade, cometia muitos abusos contra frágeis e indefesas moças do povo. 12. O recém-nascido. A partir dessa data, Olavo mudou por completo. Fechou-se dentro de si e, conquanto seu comportamento permanecesse basicamente o mesmo, por dentro haviam se processado grandes alterações. Quem o conhecesse a fundo perceberia que a expressão, sempre melancólica e indiferente, era apenas a ponta de um iceberg, a maior parte se conservava submerso em seu íntimo. Sofria muito por não expor seus sentimentos, não queria que os outros os percebessem. Torturava-se, pensando na possibilidade de ter se enganado e de ser dele o filho que Alexandra aguardava. Contudo, nada mais poderia ser feito,
desde que ele próprio resolvera casar Alexandra com Nikolai. Orgulhoso, nem para si mesmo queria admitir que se enganara. Como evitava rever o jovem casal, nunca mais fora à mansão dos Lilazes, outrora muito do seu agrado. Só por outrem sabia dos acontecimentos que lá ocorriam. Incumbira Anton Vassiliev da administração da propriedade, para que o amigo tivesse a oportunidade de conviver com a filha, da qual estivera tanto tempo separado. Anton transmitia-lhe apenas notícias que diziam respeito às suas funções, relatórios sobre o andamento das semeaduras, das colheitas, questões com os mujiques e tudo mais que se relacionasse com herdade. Olavo nunca mais quis saber notícias de Alexandra, e Anton, delicado, abstinha-se de tocar no assunto. Certo dia, meses depois, indo a São Petersburgo, Anton informou com certo orgulho a transparecer na voz: há 2 dias nasceu o filho de Alexandra, meu neto. Continuando impassível, Olavo perguntou: ah, correu tudo bem? Sim. É um lindo garoto. Levará o nome do meu genitor, Andrei Urique. Muito bem. Regozijo-me contigo, Anton Vassiliev. E, procurando modificar o rumo da conversa, para demonstrar uma indiferença que estava longe de sentir, prosseguiu: agora, vejamos os relatórios que me trouxeste. Resolveste o problema da aveia? Sim. Aqui estão os dados. Vê. Animados, mergulharam no trabalho até a hora da ceia. Em torno da mesa, entre uma iguaria e outra, Anton deu a notícia do nascimento da criança Barine. Ah! Fico muito feliz por ti, Anton. Agora és avô. Gostaria muito de conhecer o bebê de Alexandre e levar-lhe presentes. Depois, virando-se para o filho, sugeriu: qualquer dia desses poderíamos ir à mansão dos Lilazes, Olavo. O que achas? Imperturbável, o rapaz respondeu: seria ótimo, minha mãe. Entretanto, negócios urgentes exigem minha presença em São Petersburgo. Nada impede, porém, que Valfrido te leve até lá. De resto, estás precisando dos ares do campo. Devo permanecer alguns dias na cidade, resolvendo diversos problemas. No retorno, poderei acompanhar-te, senhora, se for do teu agrado, ofereceu-se Anton, gentil. Ótimo. Está combinado, então. Na próxima semana, iremos até lá. Nesse tempo, comprarei presentes e roupas para o nenê. Além disso, Ivana vai adorar o passeio. Alguns dias depois, foram para o campo. Barenkov, conquanto ardendo de curiosidade e desejo de acompanhá-los, não o fez. Preferiu manter-se à distância. No retorno, Magda veio entusiasmada com a criança, só louvando sua graça e beleza. Ivana também não falava de outra coisa. Pelo que vejo, comentou Olavo com uma pontinha de inveja, o pequeno Andrei Urique encanta a todos. Ivana, com seu jeitinho infantil, imitava o bebê. Ele é lindo, paizinho, e até riu para mim. Fazendo ar de incredulidade, Olavo retrucou: ainda não é muito cedo para isso. Não. Ele sorriu mesmo e abriu os olhinhos. Espicaçado pelo ciúme, Olavo perguntou: com quem achas que se parece o pequeno? Ivana pensou. Pensou, enquanto Olavo aguardava com o coração acelerado. Bem, não sei. Acho que se parece com Alexandra. Suspirando aliviado, ele alegou algo urgente e retirou-se. O tempo passava acelere. Veio o inverno, que, na Rússia, é muito longo. As comunicações tornaram-se dificílimas, as estradas, intransitáveis. Com a primavera, sobreveio o degelo e as estradas ficaram alagadas, viam-se regatos descendo das montanhas e serpenteando pelos campos. Os brotos surgiram e as flores iam dominando a paisagem e colorindo os campos. A temperatura ainda estava baixa e fazia frio, mas os dias eram ensolarados e o céu sempre azul. Magda resolveu passar alguns dias no campo e não aceitou a recusa de Olavo, exigindo sua presença. Tens trabalhado muito, meu filho, e necessitas de repouso.
Nada melhor do que o ar da mansão dos Lilazes para refazer tuas energias. Na verdade, Olavo estava com muita saudade do campo, aonde não mais retornara. E, no fundo, desejoso de rever aquela que nunca deixara de ocupar seus pensamentos mais secretos, e que amava ainda. Concordou, afinal. Está bem. Iremos todos juntos para o campo. Será ótimo também para Ivana. E assim, numa bela manhã primaveril, partiram com destino à mansão dos Lilazes. Olavo fez o trajeto em silêncio. Pelo postigo da janela olhava a paisagem que se transformava, os campos verdes que se estendiam e os mujicas que, ao longe, trabalhavam na semeadura. Ao mesmo tempo, estava consciente do ruído monótono do rodar da carruagem e do estalar do chicote com que Valfrido comandava os animais. Ivana cansou de falar e adormeceu ao lado de Magda, que cochilava, cabeça apoiada no encosto do banco. Ele suspirou. Estava ansioso. Conquanto mantivesse atitude exterior de completa tranquilidade, no íntimo experimentava uma tempestade de sentimentos. Como estaria ela? Há muito não havia e tinha curiosidade de saber. Após o parto, teria engordado, perdendo as formas, como acontecia normalmente com as mulheres do povo. Na memória, revia o vulto tão querido de Alexandra, o porte altaneiro, os cabelos, os olhos claros e a voz meiga e mansa. Um eclodir de novas emoções tomou-o de assalto. Tudo o que reprimira em meses de grande esforço fora por água abaixo. Percebi agora que, mais do que nunca, continuava amando-a. Mais do que qualquer coisa, preocupava-o a criança, Andrei Wicke. Como seria? Com quem se pareceria? Sentia-se tenso e angustiado. Pela primeira vez veria o menino e a expectativa era enorme. Dessa forma, nervoso, viu ao longe o telhado vermelho da mansão por entre as árvores. Mais um pouco e deram entrada no portão da propriedade. Os criados vieram esperá-los, cumprimentando os recém-chegados. Nikolai Nikolaevich adiantou-se para saudar os senhores. Barenkov só tinha olhos para Alexandra, que, um pouco atrás, aguardava a ocasião de cumprimentar os patrões. Afinal, Olavo conseguiu aproximar-se dela. Estava encantado. Nunca a antiga namorada lhe parecera tão bela quanto agora. Notava-a mais mulher, traços mais suaves e as formas mais arredondadas. Não era mais a adolescente esguia e magra. Transformara-se numa mulher encantadora e segura de si mesma. Como vais, Alexandra? Estás com ótimo aspecto. A maternidade te fez muito bem. Ela inclinou-se, corando levemente. Seja bem-vindo, Bairini. Olavo continha o custo desejo de abraçá-la. E teu filho, onde está? Indagou, olhando em torno à procura da criança. Alexandra afastou-se um pouco, retornando com o pequeno nos braços. Era um bebê roliço, de cabelos louros como os da mãe e olhos escuros e aveludados. Tinha a tez clara e as maçãs do rosto coradas pelo sol que tomara naquela manhã. Contava, então, 10 meses de idade. Olavo não conseguia desviar os olhos da criança, emocionado. Andrei sorria para ele, estendendo os bracinhos. Vigilante, Nikolai aproximou-se, passando o braço sobre o ombro da esposa, enquanto dizia: Não é lindo nosso filho, senhor? Ao vê-los unidos junto ao bebê e formando o perfeito quadro de uma família feliz, Olavo sentiu-se aferroado pelo ciúme e desejou ferir o criado. É verdade. Contudo, ele não se parece em nada contigo, Nikolai. Assim dizendo, afastou-se bruscamente, alegando que o sol estava demasiado. O criado baixou a fronte, sorriu levemente e nada respondeu. Alexandra corou, mas Olavo não percebeu porque já se havia afastado. A alegria era geral. Magda e Ivana adoravam os ares do campo e aproveitavam todos os minutos. Ivana, especialmente atraída pelo pequeno Andrei, não deixava um momento sequer. Acompanhava-lhe o banho, a troca de roupas, a alimentação, e só o deixava quando a criança dormia, exausta de tanto brincar. Para Olavo esse período, não obstante agradável, foi uma tortura.
ver Alexandre e Andrei Urique sempre o martirizava. Certa feita, Ivana brincava com o pequeno no chão do terraço superior. Pedira permissão a Alexandra para um passeio e, depois, o trouxera para a mansão. Haviam forrado o piso de mármore com acolchoados, para evitar a friagem, e eles se divertiam a rolar no chão. Em determinado momento, Ivana fitou a criança e comentou ingenuamente: Andrei Urique tem os olhos escuros como os teus, paizinho. Olavo, que fingia ler, sentado numa poltrona, levou um susto, retrucando: Que bobagem estás a dizer, Ivana? Magda, que acompanhava a cena mordiscando um pêssego, considerou: Não é bobagem, meu filho. Ivana tem toda a razão. Como não percebi antes? O bebê tem os olhos muito parecidos com os teus. Além disso, Alexandre e Nicolai têm os olhos claros. De quem teria o menino herdado esses olhos? De algum dos avós, com certeza. Olavo não respondeu, mas o coração batia acelerado. Fingindo continuar a leitura do livro, discretamente observava a criança, que engatinhava, entretida a brincar com Ivana. Uma emoção insólita o acometeu. Era verdade. Ivana tinha razão. O pequeno tinha os olhos escuros e aveludados como os seus. Seria essa a confirmação que tanto buscava? Seria o garoto, realmente, seu filho? Naquela noite, Olavo não conseguiu dormir, só pensando em Alexandre e na criança. Ver Nicolai ao lado deles lhe fazia muito mal, mas a situação não tinha retorno, uma vez que fora ele mesmo que os jogara um nos braços do outro. Agora, era tarde demais. Olavo estava tão dominado pelo ciúme que, nos dias subsequentes, não teve paz. Pensou que fosse enlouquecer de vez, ele que era tão equilibrado e dono de suas ações. Por isso, resolveu que, embora lhe custasse bastante, não voltaria mais à mansão dos Lilazes. Era preciso manter distância para voltar à normalidade. Longe do casal e da criança, acreditava que iria readquirir a serenidade que perdera. Assim, ao se despedir para retornar a São Petersburgo, fê-lo consciente de que não os veria mais. Fitou Alexandra, graciosa nas suas roupas coloridas, os cabelos dourados pelos raios do sol, procurando fixar a sua imagem indelevelmente na memória, para poder recordar-se dele e da criança, quando estivesse longe. Alexandra estranhou o olhar intenso com que lhe a envolveu e ficou emocionada. Dentro em pouco, a carruagem rodava na estrada, e a mansão dos Lilazes ficava cada vez mais distante, até sumir numa curva do caminho. 13. Passa o tempo. Em sua biblioteca, Olavo analisava alguns documentos. Cabelos grisalhos nas têmporas, sua aparência era de alguém que envelhecera prematuramente. A expressão severa e os cantos da boca contraídos denotavam certa amargura e dureza de atitudes. 10 anos haviam se passado. Nesse tempo, fiel à decisão que tomara, Olavo evitou retornar à mansão dos Lilazes, deixando a cargo de seu fiel Anton todos os problemas atinentes à administração da herdade. Inflexível consigo mesmo, só se interessava pelos assuntos que diziam respeito à propriedade. Os outros, ficava sabendo pelas conversas que chegavam a seus ouvidos. Jamais, porém, perguntava nada. Dessa forma, fora informado de que Nikolai Nikolaevich adoecera gravemente. No inverno particularmente rigoroso, ele contraiu séria enfermidade, resultado do trabalho relento. Tinha momentos críticos de febre, ocasiões em que delirava, banhado em suor. Chegaram a temer por sua vida. Avisado pelo amigo e administrador, Anton Vassiliev, enviou imediatamente um médico para atender o criado, uma vez que a mansão dos Lilazes ficava um pouco distante da cidade e não contava com recursos para socorrer um doente grave. Todavia, o tempo piorara, dificultando ainda mais o auxílio ao enfermo. O médico atrasou-se, retido no caminho por uma nevasca. Nessas circunstâncias, o único meio de locomoção era a troika, mas, mesmo com ela, não foi possível viajar sob a tempestade de neve, que tornou a estrada intransitável, sem contar o risco de o viajor precipitar-se em algum fosso.
A constituição forte e robusta de Nikolai levou a melhor e, aos poucos, foi se recuperando. Todavia, a enfermidade se instalara, causando-lhe muita dor e desconforto. Estava dominado pelo reumatismo articular, doença comum na Rússia que ataca de preferência no inverno, propício ao aparecimento dessas complicações. Com o tempo, Nikolai ficou impedido de trabalhar, perdeu gradativamente a capacidade de locomoção, mantendo-se preso numa cadeira. Olavo foi visitá-los, numa das raras idas a seus domínios rurais, ocasião em que sua presença se fazia absolutamente indispensável. O coração confrangeu-se ao ver o criado reduzido àquela situação de dependência antes de ter completado os 30 anos de idade. Doía-lhe mais, no entanto, observar a atitude carinhosa e maternal de Alexandra, que cuidava do marido cheia de desvelos. Estás com fome, paizinho? Desejas alguma coisa? E, aconchegando-lhe a manta ao peito, solicita. Estás bem aquecido, paizinho? Queres que aumente o fogo na lareira? E Nikolai, sorrindo amoroso, respondia agradecido. Não te preocupes, mãezinha, estou bem. Dolorosa fisgada de ciúme atingiu Olavo em cheio. Observando o casal à sua frente, a harmonia que se afigurava existir entre eles, lamentou não ser ele, Olavo, que estivesse no lugar de Nikolai, para receber todo o amor e carinho da mulher amada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Amargamente, recordou no que se transformara a sua vida. Sem amor, solitário, dedicara todos esses anos ao trabalho e ao aumento de sua fortuna, que antes já era tão grande. Agora, via-se desejando estar no lugar daquele pobre infeliz preso a uma cadeira, sem poder locomover-se e dependendo dos cuidados de outras pessoas. Que lhe importava a fortuna, os bens e os domínios? A situação do criado, pobre e enfermo, parecia-lhe bem melhor do que a dele, nobre senhor. Tudo isso Olavo meditava, vendo os esposos a conversar, quase que esquecidos da sua presença ilustre. Os olhos, úmidos de emoção, fitavam aquela mulher encantadora, acompanhando seus movimentos pela sala, que se conjugava à cozinha. Lembrou-se de que fora ele mesmo que obrigara Alexandra a uma vida de renúncias. Ela, porém, tinha uma alegria, o filho. Quando Andrei Urique entrou na sala e curvou-se numa reverência diante dele, contemplando-o curiosamente, Olavo não pôde deixar de admirar o menino, agora um rapazinho forte e saudável. Lamentou não ser ele, oficialmente, o pai de Andrei Urique. O garoto, após cumprimentar de modo respeitoso o visitante, dirigiu-se ao genitor cheio de atenções e cuidados. Paizinho, já alimentei o gado, as ovelhas, as cabras e as galinhas. Consertei a cerca do estábulo que estava quebrada e retirei a neve que se acumulava na porta, impedindo a entrada. Muito bem, meu filho. Fizeste um bom serviço e eu me orgulho de ti. Obrigado. Desejas mais alguma coisa, paizinho? Não, Andrei. Trabalhaste muito hoje. Descansa agora, filho. Olavo dirigiu a palavra ao garoto. Vejo que trabalhas como um homem. Não faço mais do que minha obrigação, senhor. Não desejamos ser pesados ao Bairini, que tanto nos tem ajudado. Como meu pai não pode mais trabalhar, preso a esta cadeira que aqui vês, eu trabalho no lugar dele. Havia tanta dignidade e orgulho naquelas palavras que Olavo, surpreendido, não soube o que dizer. Sentia a necessidade de continuar o diálogo com o menino, saber como ele pensava, como era. Trabalhando assim, por certo não tens tempo para mais nada, comentou. Ao contrário. Eu estudo, Bairini. Como não posso ir à escola, minha mãe dá-me aulas à noite, depois do jantar. Ainda mais admirado Olavo ficou ao saber que o menino aproveitava todo o seu tempo livre para adquirir conhecimentos, quando poderia estar, com justiça, repousando das canseiras do dia.